Hoje é 15 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vinícius, o Pedro, o Antônio, o Isaac, o Rafael, o Igor, Rafael, acertei na primeira. A Maria Eduarda, a Natiene, o Igor, a Jamile, a Tayla, enroscou, e o Denis. Os demais alunos, por um motivo ou outro, ninguém faltou hoje. Todos os alunos estão presentes hoje. Mesmo assim, a aula é gravada, postada no canal do YouTube e enviado através de um link para que os alunos possam rever em caso de dúvida. Ela é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática do sexto ano, primeiro semestre. O material será enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo, porque ainda não chegou a apostila, né? Então provavelmente deve estar sendo enviado. Dando início, então, lá na página, a habilidade do que nós vamos aprender nessas aulas agora. É a habilidade EF06MA02. Reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características: base, valor posicional e função do zero, utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais, em sua representação decimal. Objetos de conhecimento: sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais, representados na forma decimal. Lá na página 9 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 2. Toda aquela parte cinza nós já lemos na primeira aula da situação aprendizagem 1. O que muda na apostila agora é a segunda parte ali, ó. Na situação aprendizagem 2, estudaremos o sistema de numeração decimal e suas operações. Quem sabe quais são as 4 operações que a gente tem na matemática? Mas então eu também sabia, só que eu tenta lembrar, falar alguma coisa que faça associar. Adição, que é conta de mais. Multiplicação, que é conta de vezes. A divisão, que é conta de dividir. E como que é o nome da continha de menos? Subtração. Tá? Quando eu tinha idade de vocês, para eu poder memorizar, eu pensava assim: adição, eu vou adicionar açúcar no meu café, eu vou somar o açúcar no meu café. Subtração, vou levar o Pedro no dentista para subtrair um dente, porque eu não vou tirar meu, vou tirar do Pedro. Subtrair é tirar. Então quando o médico fala: vou fazer uma subtração no seu dente, você fica bem alegrão, com a boca aberta, não sabe o que é subtração. A hora que você vê, ele pá, tirou o dente seu, ele subtraiu. Nossa senhora. Então subtração é tirar, multiplicação é de vezes, certo? E o próprio nome já fala, divisão é o de dividir, tá bom? E aí agora nós vamos para a página 13, né? Vocês não têm a apostila ainda, mas já podem marcar no caderninho as atividades do exercício número 13. Atividade 1. Sistema de numeração decimal. Não, só fazer o número 13, página 13. Pode escrever, página 13. O dia de hoje, né? A pauta, dia de hoje, página 13. Atividade 1. Sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal. O ato de contar sempre teve na natureza humana.
Quando o ser humano passou a se dedicar à agricultura e à domesticação de animais, surgiram provavelmente as primeiras noções de quantidade, medidas e formas de representá-las. Antes de dar continuidade aqui na apostila, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que surgiu primeiro nesse mundão? Quem surgiu primeiro nesse mundão? O ladrão ou a soma? A soma. Vocês acham que a soma surgiu antes do ladrão? O ladrão? Vocês acham que é o ladrão então? Uma época, muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo. Muito tempo atrás. Imagina o seguinte, o Pedro era pastor de ovelha. Certo? Você sabe quem é pastor de ovelha? Sim. Naquela época, ele pegava um monte de ovelha, tirava do pasto daqui, que aqui o pasto já estava tudo comido pelas ovelhas. Ele viajava 2 dias para chegar lá no outro morro e ficava uma semana deixando as ovelhas pastar lá. Entendeu? Mas o Pedro trabalhava para o Isaac. Então, o Isaac tinha aquele monte de ovelha. Mas o Isaac, ninguém sabia contar. Ninguém sabia contar. O Isaac só sabia que tinha um monte de ovelha. O Pedro, como era o funcionário do Isaac, pegou a barraca dele de acampamento. Na época não era barraca de acampamento, era que faziam alguma coisa lá na hora, né? Pegou o cajado dele e foi tocando as ovelhas. Vambora. Foi tocando as ovelhas. Levou um dia para chegar lá naquele outro morro para colocar as ovelhas para pastar. Enquanto isso, o pasto aqui ia se recuperando, né? Sem as ovelhas ele conseguia crescer o pasto. E o Pedro ficava uma semana lá naquele pasto lá. Depois de uma semana o Pedro morando lá, cuidando das ovelhas, para os lobos não pegar as ovelhas, o Pedro voltava com as ovelhas. Para que o pasto daqui já estava melhor e para aquele pasto se recuperar. Era feito isso. E o Isaac olhou e falou bem assim, meu Deus, eu acho que sumiu a ovelha minha. Aí foi conversar com o Pedro. Pedro, algum lobo pegou alguma ovelha? Não. Você matou e fez churrasco de alguma ovelha? O Pedro, não. Seria né? que o Pedro mataria e fez um churrasco de mim. Daí, como que ele ia saber se estava sendo roubado pela ovelha ou pelo Pedro? Ninguém sabia contar. E agora entra a parte de você. Ninguém sabia contar. O que o Isaac fez, Pedro? Posso falar? Pode. Ele teve um buraquinho dele assim. Tinha 10 ovelhas. Ele passava uma, colocava uma pedra. Passava 2 assim. Daí, se tivesse faltando uma, um passarinho. Isso. Ó, eu vou contar para gravar na aula aqui. O Pedro acertou. O que o Isaac teve ideia? O Isaac se escondeu atrás de uma árvore. Fez um buraco no chão. Certo? E aí ficou sondando. O Pedro estava levando as ovelhas no outro mês lá para aquele pasto de lá. Cada ovelha que saía pela porteira, o Isaac colocava uma pedrinha no buraco. Cada ovelha que saía da porteira, o Isaac colocava uma pedrinha no buraco. O que aconteceu? Formou um monte de pedra. Ninguém sabia contar ainda. Formou um monte de pedra. Certo? Aí, umas 2 semanas depois, o Pedro voltou com as ovelhas. Cada ovelha que entrava, o que o Isaac fazia? Não, ninguém sabia contar. Tirava uma pedrinha do buraco. Entrou todas as ovelhas. E ficou 3 pedrinhas no buraco. Só que ninguém sabia que era 3. Ninguém sabia contar. Aí ele percebeu, opa, tá faltando isso daqui de ovelha. Aí foi conversar com o Pedro. Pedro, algum lobo pegou minhas ovelhas? Não. Você fez churrasco? Não. Mas tá faltando isso aqui de ovelha. Aí o Pedro ficou meio que... Ai, meu Deus do céu, descobriram como que conta agora. Agora eu tô lascado. Então, esse Pedro aqui não é ladrão, mas o Pedro que nós estávamos contando a história roubou 3 ovelhas do Isaac e o Isaac conseguiu descobrir através... Se você mesmo seria até que verdade, porque senão, na verdade, não sobraria 3 ovelhas. Pegava todas as ovelhas, matava, fez o churrasco e depois ia embora. Ô, louco. Nunca mais voltava. Revoltado, óbvio, rapaz. Tá muito revoltado, hein, Pedro? E se tivesse de noite, ainda roubava um churrasco do mês. Então, quando fala assim, calcule, o que quer dizer o calcule? Calcular, fazer contas, não é?
Antigamente não tinha. Vocês já ouviram falar que alguém tem cálculo no rim? Alguém tem pedra no rim. Ah, fulano tá doente, por quê? Tá com cálculo renal. O que é cálculo renal? Tá com uma pedra no rim, certo? E aí o que acontece? Quando você fazia conta com pedras, você fazia contas com cálculos, com pedra. Cálculo e pedra é a mesma coisa. Então pedra e cálculo. Então eles aprenderam a calcular contando pedras, por isso que as pedras eram chamadas de cálculos, certo? E aí surgiu a ideia de coisa. Ou seja, o ladrão nasceu primeiro. Até um cara ter a esperteza de começar a contar pedrinha e perceber que estava sendo roubado, né? Eu vi uma historinha dessa feita tipo um teatro no Telecurso 2000, muito legal. Vamos lá então, continuando. Ó, meu rebanho de ovelhas aumentou. Preciso organizar uma forma de contar quantas ovelhas retornam depois que ficam soltas no campo. O pastor cuidando das ovelhas dele aí. O que ele fez? Para cada ovelha associo uma pedrinha. 1, 2, 3. 3 ovelhas. Certo? Primeira história lá era só contando pedrinha. Aí aqui já começou a melhorar. Então cada ovelha era uma pedrinha. Tá igualzinho a história do Isaac que nós contamos, né? Sim. Aí o que ele fez? Coloco nessa cova as pedrinhas conforme a quantidade de ovelhas. Tem alguma diferença do que o Pedro contou para nós? Não, é isso aqui que eles faziam mesmo. Professor, virei o tio somente. Hã? Ah! A motosserra na mão aqui, ó. Vamos prestar atenção, Pedro. Ó, agora aqui que surgiu uma diferença, ó. Cada 10 pedrinhas eu troco por uma pedra maior, colocando essa nova pedra em outra cova à esquerda. Assim consigo controlar a quantidade de ovelhas. Faz sentido, presta atenção. Opa, presta atenção como faz sentido o que nós usamos hoje em dia. Você não tem nenhuma ovelha, você tem 0, certo? Aí você teve uma, 1, 2. Aqui vai ficar só uns números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu tenho 10 pedrinhas, o que eu faço? Eu coloco 0 aqui e na cova à esquerda eu coloco uma pedra maior, uma dezena. Não é assim? Depois do 9 não veio 10? Por que veio 10? Porque juntou 2 algarismos. É de acordo com a história que eu estou contando. Cada 10 pedrinhas eu troco por uma pedra maior e coloco na esquerda, na cova da esquerda, né? Assim consigo controlar a quantidade de ovelhas. Vamos ver se vocês entenderam. Quantas ovelhas tem aí? 30? Não, vocês não prestaram atenção. Vou falar de novo. Vou ler de novo. Na cova da direita, eu vou colocando pedrinhas. Quando junta 10 pedrinhas, ele tira as 10 pedrinhas e coloca uma pedra maior na esquerda. Cada 10 pedrinhas na direita, ele tira todas as pedrinhas e coloca uma maior na esquerda. Então a pedra maior vale quantos? 10. E a pedra menor? 1. Tendo 3 pedras grandes na esquerda e 4 na direita, pequenas, quantos que eu tenho aqui? 34. Muito bem. 34. São 3 pedras que valem 10 cada uma e 4 que valem uma cada uma. 34. Muito bem. É isso mesmo. Continuando, na página 14. 1.1. De acordo com a ideia apresentada no texto, responda A. Se o pastor contasse 50 ovelhas, quantos agrupamentos de 10 pedrinhas ele teria? Não responde em voz alta. B. Se o pastor contasse 245 ovelhas, como ele poderia agrupar essas pedrinhas? E C.
Se o pastor contasse 96 ovelhas, quantas seriam os agrupamentos de 10 pedrinhas? Eu vou apertar pause, vou dar 5 minutos para vocês responderem. Tá bom? Olha como que vocês vão responder. Vocês vão pôr assim na apostila, no caderno de vocês. Vou escrever página 14, exercício 1.1. Aí você coloca A na linha de baixo, responde. B na linha de baixo, responde. C na linha de baixo e responde. Tá bom? Vou apertar pause na gravação aqui. Você tem que escrever mesmo ali? Eu entendi a C. Se o pastor contasse 50 ovelhas, quantos agrupamentos de 10 pedrinhas teria? 5. Muito bem. Só isso a resposta. Aí você vem aqui e escreve assim, ó, na frente. Agora Resposta A, 5. 5? Sério? Só conhece 5? O que você fez? Eu escrevi. Ah, tá bom, você desenhou. Legal. Mas você pode responder só 5. Ótimo. Escreveu 5. Tá certo também. Letra B. Olha lá. A A então é... Não precisa escrever tudo aquilo que eu escrevi. Só 5 é a resposta. Mas seria 5 agrupamentos de 10 pedrinhas. Ou seja, 5 pedrinhas maiores na cova da esquerda e nenhuma pedrinha na cova da direita. Foi o que o Rafael fez ali. Ele desenhou uma cova na esquerda com 5 pedras grandes e na direita nenhuma. Tá certo. Sabe aquela história? Quer que eu desenhe para você entender? Tem gente que acha que é xingamento. Na matemática não, dá para resolver desenhando. O Rafael desenhou, resolveu desenhando. Olha lá. Tá? Então se algum dia alguém falar, quer que eu desenhe para você entender? Eu falar, lógico que eu quero. Eu gosto. Né? Mas não é tudo. Imagine, tem um jeito mais fácil. É só escrever 5. Mas dá para resolver desenhando. Não, vamos prestar atenção. Agora é a correção. Se o pastor contasse 245 ovelhas, como ele poderia agrupar as pedrinhas? 24 aonde? Na esquerda ou na direita? E 5 não. 24 pedrinhas maiores na esquerda, que cada pedrinha maior conta 10. 24 vezes 10 dá 240. Mas é 245. E mais 5 E mais 5 pedrinhas na cova da direita. Acertei. Muito bem, olha lá. 24 agrupamentos de 10 pedrinhas, ou seja, 24 pedrinhas maiores na cova da esquerda e 5 pedrinhas menores na cova da direita. Essa é a resposta da letra B. C. E se contasse 96 ovelhas, quantas seriam os agrupamentos de 10 pedrinhas? 9. Só isso a resposta. Só isso. É, porque ele perguntou só o agrupamento de 10 pedrinhas. Quantos que seria os agrupamentos de 10 pedrinhas? 9. Porque 9 pedrinhas que vale 10 cada uma. É lógico, dá para completar, né? Falar, é 9 na cova da esquerda, que vale 10 cada uma, e 6 na cova da direita. Eu fiz isso. Certo? Façam o registro. Vou apertar pause aqui. Então eu tava certo? Tá. 2. Começou. Talvez o termo natural tenha sido atribuído a esses números pelo fato de serem utilizados para contar objetos reais, aqueles que existem na natureza. O conjunto de números naturais é representado pelo símbolo que faz lembrar um N ali, ó. Tá bom? Olha lá, os números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acaba no 13? Desculpe. Acaba no 13? Não. Qual é o maior número natural que a gente pode ter? 100. Alguém conhece o número maior que 100? 1000. Alguém conhece o número maior que 1 milhão? 2 milhões. Alguém conhece o número maior? 1 trilhão. Qual é o maior número que a gente pode ter? Não existe. Não existe, é infinito. Infinito. Trilhões. Tem mais do que isso. Sério? Ele é infinito. 2 trilhões. O que você observa?
na formação desse conjunto numérico, o que você observa na formação desse conjunto numérico? Ele começa com 0, ele tem começo. O menor de todos os números naturais, 0. Era normal o Denis não ter nenhuma ovelha? Era. Quantas ovelhas tem hoje, Denis? 17. Você tem 17 ovelhas lá na casa? Não tem nenhuma? Não, até hoje é normal não ter nada. Eu também não tenho nenhuma ovelha. Então o 0 é normal. O 0 é normal. 0 é natural. O 1 é natural? É. O 2 é natural? É. Qual é o maior número natural? Infinito. Ô, professor. Ele é infinito. Ô, professor. Oi. Se os números são infinitos, quem contou eles? Oi? Se os números são infinitos, quem contou eles? Quem que conta eles? É assim, ó. É muito fácil. Presta bem atenção. Como que é feita a contagem dos números, né? Ele tem 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, o que ele faz? Ele volta a ser 0 e aumenta 1 na frente. Na frente não tem ninguém. Ninguém com mais 1? Quantos que dá ninguém com mais 1? 0, 10? Não. 1. Aí virou 10. Aí quando ele chegar no 99, esses dois viram 0 e vira 1. Então sempre vai assim. Você pode ficar infinitamente fazendo número que você vai morrer e não vai chegar no fim. Pô, sabia que tem um cara que fala assim, 2 menos. Ó, resposta dessa pergunta aqui. Números naturais é igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 reticências. Quer dizer que ele vai ao infinito. O que você pode observar na formação desse conjunto numérico é uma resposta pessoal. Mas podemos observar que são formados por números inteiros. Como assim número inteiro? O que é um número inteiro? Número completo? Um número completo. O que seria isso? Me dá um exemplo de um número inteiro. Agora que eu entendi. 10? 10 é um número inteiro. Outro número inteiro. Alguém dá um exemplo? 20 é um número inteiro. Pedro, fala um. 50 é um número inteiro. Isaac, fala um número. Inteiro. Inteiro? É. 100. 100 é um número inteiro. 1000. Então nós tínhamos parado no 100. 100 é um número inteiro. Rafael, fala um número inteiro. 1000. 1000. Maria. 90. Natiene. 40. 30. 70. 80. Muito bem. Todos esses números que falaram é inteiro. 1 quilhão. O que é não inteiro? 5. 5 é inteiro. 9. 9 é inteiro. 0. 0 é natural. Ele não é inteiro, mas ele é um neutro. 26 não. Eu quero saber o número que não é inteiro. 21. 21 é inteiro. 20. É inteiro. 1. Não, 1 é inteiro. Eu quero um número que não é inteiro. Infinito? Não, infinito. O infinito pode ter inteiro e não inteiro. Eu quero saber um número que não é inteiro. Número 9 é inteiro. 10? Pensa o seguinte: tudo que você fala e você imagina que você pode pegar em animal é inteiro. Então, os números que não é inteiro não dá para você pegar em animal vivo. Vocês são mais confusos. É. Vem animal vivo? Vou fazer uma dica aí. Ô, peraí, O número que não é inteiro, se você for falar, vou comprar tantos inteiros do animal, é o animal vivo. O número que não é inteiro, se você for tentar comprar o não inteiro, vai ter que matar o animal. Daqui a pouquinho meu cérebro tinha corrido. Então é nada? Não. E daí? Professor. Quem já jogou bingo aqui? Alguém já concorreu a algum assado no bingo? Assado. Assado. Comida, É sabe? comida assada. Que eles colocam no bingo assado? Risole, coxinha. Não. É Um animal. Ah, Frango assado. Porco. Porco. O porco eles colocam inteiro no bingo. A leitoa inteira. Ou fazem o quê? Ô, professor. inteiro. Ó, a leitora tem. Não. Tem leitoa que não vai inteira. Como que fala daí? Do nada apagou a luz? Turminha,
Como que fala daí? Já vai ligar. Quando o leitão não é inteiro. Picado. Presta atenção, Denis. Picado o coisa. Ah, quando ele é picado pelo meio. Isso aí não é inteiro. Meio não é inteiro. Metade não é inteira. Vou falar, eu quero metade da sua maçã. Eu peguei sua maçã inteira? Não, peguei metade. O número que não é inteiro. Tá? Quando falar lá no bingo vai concorrer a 1/4 da leitoa. Pegaram a leitoa, cortaram em 4 pedaços. Não é inteiro. 1/4 não é inteiro. Quantos que custa? Quantos que custa o pão? 10. 5. Ah, isso o que, meu? Quantos custa o pão? Um pão de padaria, quantos custa? 20. Não, geralmente 60 centavos. Dá R$1 inteiro? 0,6. Não é inteiro. Quando não é inteiro, ele é representado com vírgula. Então, quais são os números que não são inteiros? Eu vou dar o primeiro exemplo, que cada um vai falar um. 1,5. Fala um aí. Tava viajando na hora que eu tava explicando. Fala um aí. Eu falei 1,5. Você fala outro número que não é inteiro. Eu sei de 1. Pode falar isso. 1,6 não é inteiro, tá certo. 1,5. 1,100 é a mesma coisa que 1,1. Não é inteiro. 1,2. Não é inteiro. 1,7. 1,7 não é inteiro. 1,3 não é inteiro, tá certinho. 1,4 não é inteiro. 1,9 não é inteiro, Taylor. 1,7 não é inteiro. Pode falar, Denis. Vocês ficaram no 1, não. E se eu falasse 25,3? É inteiro ou não inteiro? Não. Não inteiro. Entendi. Qualquer número que tenha uma vírgula e venha um número que não seja zero, por exemplo, 2,0 é inteiro ou não inteiro? Não inteiro. É inteiro, porque 2,0 é 2 inteiro. Oi. Material bobeando tanto que deu vontade de pegar e vender. Então lá, continuando aqui, ó. Mas podemos observar que os números formados por números não inteiros e não negativos. Ou seja, é formado só por números inteiros positivos. Então todo número natural é formado por todos os números inteiros positivos. Duas vezes você já falou posicional e você viu que não era. Positivos. Presta atenção, Vinícius. Você está sentado na minha frente aqui. Próximo exercício. Atividade 2. O quadro de valor posicional. Agora é posicional. Agora, é que o Vinícius já estava prevendo, né, Vinícius? O futuro. Dá um exemplo. O quadro de valor posicional nos ajuda a identificar as ordens e as classes dos números. Assim, podemos compreender a sua ordem de grandeza. Abaixo, veja o número. Olha que número, como que eu leio esse número aí? Ué, o Bruno tá passando aí também? Ah, não tá ligado a televisão? Deixa eu ligar. Desde que Depois caiu, dá zero pra desde gente. que caiu a energia, não ligou ela? Professor, depois dá zero pra gente, né? Turminha, deixa eu apertar a pausa aqui. Professor, depois dá um zero pra gente, né? Depois o senhor mesmo. Continuando. Abaixo veja o número 5, 4, 6, 2, 9, 0, 1. Está registrado no quadro do valor posicional. Como que eu leio esse número? Alguém sabe ler esse número grandão aí? Espera um pouquinho. Nunca. É 500? Não. É posicional, conforme a posição. Presta bem atenção aqui, ó. Essa parte aqui em cima, ela é feita por casinhas. Deixa eu só achar minha caneta. Achei. Aqui é unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena simples. Aqui também. Unidade, dezena e centena do milhar. Aqui é unidade, dezena e centena dos milhões. Então vamos ler? Quantos milhões eu tenho? 5.
5 milhões. Como que eu leio esse número aqui? 462.901. Então sempre faça as casinhas quando vocês não conseguirem ler os números, tá bom? Não tem importância fazer a casinha em cima. O Antônio tá me procurando outra coisa lá, nada a ver com a aula. Ai, meu Deus do céu. Ô, peraí, eu vou fazer o cabelo pra mim. Antônio, volta aqui. Depois vocês ficam mexendo nas coisas que não tem a ver com a aula. Presta atenção. Olha lá. Olha as classes. As classes são unidades simples, milhares e milhões. Todas as classes é formado por 3 ordens. Quem são as ordens? Unidades, dezenas e centenas. Então aqui eu leio assim: 5 milhões 462.901. Certo? Esse que eu leio. Então é assim, é formado por classes. Aí se fosse um número maior que milhões, bilhões, maior que bilhões, trilhões, e assim vai embora. Nossa senhora, vai embora. Aí vai embora. Agora 2.1. 2.1. Marque no caderno, não é para copiar o exercício. Você vai fazer assim no caderno. 2.1. Vai fazer uma setinha e vai responder essa pergunta que eu vou ler para vocês. Quantas classes e ordens tem esse número? Quantas classes ela tem? 2. Quais são as classes que ela tem? Não, você falou 2. Quem são elas? Unidade simples e milhar? Só essas 2 classes que ela tem? É 3? Por que é 3? Tem as unidades simples, muito bem. Não, essas aí já são ordens. Tem as milhares. Tem mais alguma classe? Tem o milhões. Perceberam aqui, ó? Milhões. Ele tem uma classe, 2 classes, 3 classes. Então, resposta: 3 classes. E agora, quantas ordens tem esse número? 5, 4, 6, 9. Quantas ordens? Ó, ordens essas daqui. Quantas ordens ele tem? 9. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professor, mas a dezenas e as centenas de milhões não foi usado. Quando não foi usado, não conta. Então, as classes é toda vez que você usa a classe. Ó, eu usei as unidades simples inteiro, eu usei milhares inteiro e eu usei um pedacinho só do milhões, mas foi usado uma classe. Então, foram usadas 3 classes. E quantas ordens? As ordens foram usadas: uma unidade simples, a dezena simples, a centena simples, a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar e a unidade de milhões. Então são 7 ordens. É o E que ali, professor? Você fez assim, ó? Onde? Aqui, ó, vê? Eu ponho onde? Aqui, ó. Eu tô escrevendo com caneta. Ih, É um E. daí é uma resposta e não... Certo? Aí ele fala assim: escreva por extenso. Como que eu escrevo esse número por extenso? Eu acho que é um 7. É um 7? Como que eu escrevo esse número por extenso? Quem sabe ler para mim, eu vou escrevendo. Esses 5 milhões aí. Opa, já começou certo. 5 milhões. Como que escreve 5? S-I. 5. Hoje a pergunta. 5 o quê? 5 milhões. Milhões. 4 milhares. O que mais? 4 milhares.
5 milhões. 460. 400. Quer ver? Sim. 400 Como e 62. 62 e 901. eu vou subir com a letra bonitinha ali, que a minha letra tá muito feia. Ô, professor, Olha lá. 5 milhões 462 mil 901. Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem o registro.